Boa noite, galera. Sou o professor Carlos André, estou aqui com dois grandes convidados para na noite de hoje fazermos um debate bem interessante sobre a série 13 Reasons Why e sobre o jogo da Baleia Azul. São dois temas que vêm preocupando muitas famílias e educadores ao longo do mundo, não é uma coisa local do Brasil, tá? Mas realmente é um fenômeno mundial. E com essa dupla maravilhosa que vocês já estão vendo aí, psicólogo Cleanto e o nosso professor de linguagens Jason, nós vamos debater, tá? E evoluir esse tema aí nos próximos minutos. Vou pedir para que ambos deem o seu boa noite e aí eu vou seguindo aí a minha pautinha e vocês vão comentando e a gente vai tentando responder dentro do possível a todo mundo. Beleza? Boa noite, Jason. Boa noite, Cleanto. Fiquem à vontade para as considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Sem dúvida nenhuma vai ser um bom debate. Nós iremos aqui tentar ver vários lados sobre isso e por que isso está acontecendo. Claro que procurar respostas únicas para isso aí nós não iremos, isso aí não existe, mas teremos um grande momento aqui para tentar elucidar algumas questões. Isso, boa noite, galera. A gente vai estar debatendo aqui, vamos estar tentando levantar o que a gente pode trazer sobre esse jogo que está aparecendo novo aí, o tema da série, muito importante para a gente estar debatendo e ver quais são formas de lidar com isso que tem motivado as crianças a se engajar nisso, né? Então vamos lá. Por incrível que pareça, com certeza deve ter alguém que não sabe exatamente o que é isso, tá? Mas o jogo da Baleia Azul, que foi muito comentado recentemente aqui no Brasil e em todo o mundo, nada mais é do que um jogo que contém 50 desafios que estimula, que induz o suicídio de jovens, tá? Existe alguém que escolhe a vítima, que passa o desafio, e essa pessoa, ao longo da nossa conversa aqui, ela será tratada como o curador do jogo, o mentor do jogo. Para quem não entende muito bem a ideia, é como se fosse um sigo-mestre, aonde desafios e regras são propostas, e o desafio final seria levar a vítima ao suicídio, né? Algo bastante parecido e também bastante comentado, mais um fenômeno mundial, é a série do Netflix 13 Reasons Why, ou os 13 porquês, tá? Ao longo do debate vocês vão entender a semelhança. Ontem nós lançamos uma pesquisa aqui na internet, aqui no Facebook, e é um orgulho, eu sempre gosto de relatar isso, é um orgulho, né? Esse público que segue a gente aqui no Facebook realmente é um público bastante evoluído, porque nas opções havia uma opção: alguém se suicidaria por causa do jogo da Baleia Azul por um motivo 100% fisiológico, por falta de uma educação mais correta na família, e por aí vai. Havia algumas alternativas e a maioria esmagadora votou que é um tema bastante complexo e, consequentemente, é muito difícil você responder uma pergunta dessa com A, B ou C. Jason vai falar isso daqui a pouquinho. Em muitos casos a resposta é A e B e C vezes D somado com tal coisa. É bastante complexo e é isso que a gente quer mostrar para vocês, tá? São muitos motivos. Então, para passar a palavra aí aos comandantes do debate, eu resolvi levantar uma ideia aqui, uma ideia bastante antiga, levantada por Platão no livro A República, né? Há um diálogo nesse livro sobre um tal anel invisível. Um homem bom e honesto teve acesso a um anel invisível e, com o anel invisível, ele poderia ter milhares de atitudes sem que ninguém pudesse descobri-lo, né? Ele poderia fazer coisas erradas, antiéticas, sem ser descoberto e nem punido. E essa pessoa, com esse anel da invisibilidade, esse homem até então bom,
passou a agir sem escrúpulos, transgredindo todas as normas em benefício próprio, sem se importar com as consequências a outras pessoas. Então, a ideia do Platão nesse diálogo é discutir se as pessoas são boas, honestas e justas por uma escolha natural delas ou por causa das leis e regras que existem na sociedade. Se não houvesse nenhum tipo de vigilância, será que o indivíduo atualmente bom continuaria sendo bom? Aí você está me assistindo, aí você me pergunta: professor, e o que isso tem a ver com Baleia Azul, com a série do Netflix? Tem tudo a ver, porque para muitas pessoas a internet, o monitor do computador é o anel da invisibilidade. Ele se sente 100% protegido para escolher uma vítima, para mandar os desafios do jogo da Baleia Azul, para perturbar uma mente talvez já perturbada por outros motivos e levar uma pessoa, por exemplo, ao suicídio. Então, usando a internet, ele colocou uma maldade para fora que talvez no dia a dia as pessoas que convivam com ele não percebam. E a gente vai discutir aqui no nosso debate que ser um mentor, ser um curador da Baleia Azul é crime previsto no Código Penal, e a polícia brasileira está atrás dessas pessoas, não tenho dúvida disso. Ao mesmo tempo que para uns a internet é o anel da invisibilidade, as vítimas do jogo Baleia Azul, para elas a internet, o Facebook, etc. e tal, são o anel da visibilidade. Elas querem ser vistas, serem notadas por seus amigos e familiares e etc. e tal, ao ponto de se submeterem a um jogo como esse, arriscando inclusive fazer loucuras que custem talvez suas próprias vidas. Tudo bem? Então, depois dessa introdução longuíssima, está na mão aí, vamos aos mais novos primeiro. Jason, recém completando 15 anos. Muito obrigado. Fica à vontade, Jason, a palavra é sua. Boa noite, pessoal, novamente. Bem, pegando o gancho dessa questão da invisibilidade, ele, dependendo da tradução, ficou o que Platão chamou de anel de Giges, né? Dependendo de como foi essa tradução. Existe uma coisa bem que relaciona bem com isso aí. Você tem uma ideia de anonimato, o que existem outras teorias, várias teorias falando sobre isso, principalmente a ideia do anonimato coletivo. Eu falo muito isso em sala. E que esse anonimato coletivo, esse anônimo por trás dessas ações, talvez se ele não tivesse atrás do monitor, talvez se ele não tivesse dentro de um grupo, talvez ele não fizesse aquelas ações. Então, o fato de ele estar por trás do monitor, promovendo, suscitando, sendo mentor desse jogo, e que pode ocorrer o final, a última etapa, que seria o suicídio, isso dá um certo poder a ele, que a internet veio para isso, então a internet acabou dando esse poder, e é um poder que, como o Carlos André falou, é um poder aparente, porque você tem toda uma Constituição, você tem todo um Código Penal que pode resolver ou tentar resolver isso aí, eliminar esse poder criminoso. Essa questão da invisibilidade de quem está por trás do monitor pode também ser reflexo, pode fazer alguma reflexão com isso aí, com a questão da invisibilidade também de quem vai sofrer aquilo ali, ou de quem vai participar daquilo ali. Carlos André falou sobre a questão de ele tentar ser visível, né, por meio daquilo ali. Vale lembrar que esse jogo, no momento que um menino desse acaba aceitando esse jogo, acaba participando desse jogo, ele tenta, de certa forma, de certa forma um pedido de socorro. No momento que ele faz um desenho da baleia e tudo mais, é um pedido de socorro. Ele se vê invisível também para a sociedade.
Muitas vezes o que acontece é que ele é o único meio que ele está achando ali de alguém percebê-lo. Só que, infelizmente, quem vai perceber essa criança é alguém que não deveria. Enquanto outras pessoas que deveriam perceber, e por várias razões, aqui não dá para a gente, num debate desse, falar de todas as razões que podem promover isso, mas pessoas próximas a ele, como a família, como os amigos e tudo mais, não conseguem perceber aquela necessidade dele. E ele acaba vendo essa necessidade, acaba suprindo essa necessidade com um estranho, nesse caso aí, num jogo pela internet. Então essa questão da visibilidade é bem interessante, ele joga os dois lados. Você quer ser visível para uma sociedade que o vê invisível. E uma coisa interessante, viu, Jason, só acrescentando aqui, é que essa nossa sociedade, ela tem um tipo de moeda para muitos que pode ser medida em curtidas, compartilhamentos, comentários, por exemplo, de postagem de Facebook. Porque no início do processo tem poste uma baleia azul. Tá? Se fosse algo inevitável e o indivíduo ele tivesse fadado ao suicídio, não haveria por que seguir um passo a passo tão longo, né? E começando, por exemplo, com esse tipo de postagem. Vocês concordam com isso aí? Concordo. Deixa eu só voltar um pouquinho para o que a gente tinha começado aí sobre o ser humano ser mal ou não. O que o psicanalista Sigmund Freud falava sobre, não é nem se o ser humano é naturalmente mal ou não, ou bom, mas o que ele diz é que o que nos torna bons são leis que estruturam nossa vida em sociedade. Né? Para a gente poder viver em sociedade, a gente tem que abdicar de algumas coisas, de alguns desejos nossos, e é isso que nos faz poder conviver em harmonia. Né? E sem a existência dessas leis, nós não seríamos bons, né? Não poderíamos viver em grupo. E o que eu acabo vendo muito nisso de cyberbullying é que o agressor ele está protegido porque ele está afastado, ele não precisa mais. O agressor hoje no cyberbullying pode ser visto em tempos atrás como um valentão que batia nos colegas e tal, e hoje em dia ele não precisa ter esse contato físico. Hoje em dia o valentão pode estar protegido né, por essa barreira física, mas o que a gente vai entrar aqui também é exatamente isso, de que não estão tão protegidos assim. É possível ter um controle, ter fazer uma observação disso e detectar quem é que está fazendo essas opressões, né, contra colegas em escolas. Só dando uma informação antes do Jason continuar, os curadores estão sendo, né, perseguidos aí pelos cyberpoliciais brasileiros e também em outros países. Se condenados, eles podem ficar presos por mais de 40 anos, 3 anos por associação criminosa, 8 anos por lesão grave, 6 meses por ameaça e 30 anos por homicídio, supondo que chegue ao desfecho final da história. Nós vivemos tem uma época, claro, as redes sociais ajudaram bastante nisso, que a gente acaba vivendo não para ter uma vida boa, mas para causar inveja. As redes sociais elas proporcionaram muito isso. E aí um dos elementos que podem levar, por exemplo, a desilusão, pode levar, por exemplo, a esse fato de não estar agradado com a situação, com a vida, é essa pressão toda, essa pressão que os jovens, todos nós, não são só os jovens, todos nós sofremos essa pressão, mas pensando exatamente sobre a questão dos jovens, do pessoal, dos adolescentes e tudo mais, eles sofrem uma pressão social de felicidade, é uma busca por uma felicidade incessante, e que se a gente for ver, o que se vê nas redes sociais, você vê muitas vezes uma felicidade aparente. Ninguém posta nas redes sociais que está triste. Eu vou ostentar minha tristeza. Você vai ostentar sempre, tudo que você posta lá
é, como o Carlos André falou, essa busca por likes, essa busca por ser notado, né? Por ser aceito. Ninguém, tem uma brincadeira, né? Ninguém posta o comendo arroz com ovo. Sim. Né? Que é uma coisa comum na vida de todo mundo. E, inclusive, aproveitando, só te interrompendo, Diego, tem uma outra série chamada Black Mirror, Sim. que tem um episódio desse do like, que quem não assistiu é sensacional. Você já assistiu esse episódio? Assisti. A menina, você só pode comprar o apartamento X se você tem X likes. Você só pode comer no restaurante Y com tantos likes. O like, ele é uma forma de mensurar quem você é na sociedade. Segundo episódio, né? A série toda, Black Mirror, trabalha com temas assim que afetam diretamente a nossa vida diária, né? Sem a gente perceber, na verdade. Então essa necessidade por uma busca de felicidade e tudo mais pode promover uma pressão social, uma pressão em cima desses jovens que eles não estão preparados. Existe é até contraditório isso, não sei se isso é contraditório, mas é uma coisa para se pensar bastante. Tem um escritor, na verdade um educador americano chamado Mark Prensky, que ele fala que existem dois tipos de pessoas que trabalham com o meio digital, que vivem no meio digital. Existem os nativos digitais e os imigrantes digitais. Nós, pegando aqui essa faixa etária aqui, eu sou o mais novinho de todos aqui, mas essa faixa etária aqui toda, ela seria praticamente a última geração de imigrantes digitais. O que seriam imigrantes digitais? Pessoas que não nasceram na era digital. Então, o que acontece? Esses meninos que nasceram na era digital, eles têm uma visão sobre esse meio digital totalmente diferente da gente. A gente é apenas imigrante, e por ser imigrante, por exemplo, quando você vai falar uma língua estrangeira, o seu sotaque permanece, ele fala bem sobre isso. Então, nós, por mais que nós tentemos entrar nesse meio digital, ainda teremos algumas ações da nossa era. Então, tem coisas dentro do meio digital que nossa geração e a geração mais antiga não vai entender. Então, esses meninos que vivem diariamente na era digital, nasceram nessa era digital, eles podem sofrer certas ações, podem sofrer certas pressões que quem não nasceu ou quem não tem esse contato todo não vai perceber. E aí é um alerta, inclusive, para os pais. Muitos pais, como o Carlos André estava falando, muitos pais não sabem nem o que é essa questão da baleia azul. E talvez seja por isso. Eles vivem eles são imigrantes digitais, eles não têm esse contato tão ferrenho como têm os seus filhos. E será que isso é uma preocupação? Isso é um fato que os pais precisam ficar atentos, porque esses meninos vivem nesse meio digital. É importante pensar que é sempre assim que eu penso, que o meio virtual hoje em dia é uma parte do universo das crianças, né? Os pais precisam estar atentos à vida virtual dos seus filhos, porque isso é um lado da vida dessa geração de hoje que o tempo todo ali com eles. O celular está o tempo todo com eles estão o tempo todo ali conectados nas redes sociais, e por mais que para a gente seja difícil entender essa nova dinâmica aí de falar o tempo todo no celular e de receber as respostas imediatas, é importante ter clareza que para eles é assim, e a gente precisa entrar nisso. Não é vetando que a gente vai trabalhar com isso, é entrando no universo deles. Eu queria dar boa noite para várias figuras ilustres aí que estão acompanhando o bate-papo, né? Vários pais, várias mães, professor Sensei, professor Cristiano, professor Murat, professor Jeff. Queria pedir para que vocês mandassem perguntas nos comentários, tá certo? Para que eu pudesse passar aqui para os nossos amigos. Já que eles entraram nesse momento, que é um momento muito importante, do pai entender o problema para saber como agir, eu queria passar alguns detalhes. Número 1, perfil das vítimas. Tá? É fundamental que o pai saiba se o seu filho está no perfil mais comum. São adolescentes, em média,
entre 12 e 14 anos, tá? Com tendência à depressão, e a maioria tem dificuldade em sair do jogo por causa das ameaças que recebem dos tais curadores. Em algum momento aqui a gente vai falar hoje sobre essas ameaças, tá certo? O que mais que eu queria detalhar, e depois eles vão alongar, tá? Os pais devem observar mudanças bruscas no comportamento dos filhos, né? Isso é muito importante. É fundamental monitorar o uso da internet. Essa ideia de permitir que o filho tenha o seu computador no quarto dele e que ele possa ficar trancado lá dentro e sem nenhum monitoramento é uma ideia extremamente arriscada, que deveria ser evitada. Como o Jason falou, é meio que uma obrigação dos pais de hoje em dia usarem redes sociais. Todo pai deveria ter um Facebook, deveria ter um Instagram. De vez em quando eu vou fazer palestras sobre esses temas em vários lugares do Brasil e chamo a atenção para isso e costumo dar uma dica. Você tem que estar na rede social linkado com o seu filho. Agora tem que ter cuidado, porque vou pedir daqui a pouco para Jason e Cleandro falar a opinião deles, mas tem pais que eles fazem o correto, mas com tanta energia que acaba dando efeito colateral. Quer comentar toda a postagem e não sei o que lá, aí o filho começa a achar mico e tal, e a tendência é o filho procurar se esconder do pai, o que gera um problema. Então tem que estar linkado, mas sem ultrapassar a linha vermelha que tenda a retrair o seu filho, tá? O pai deve se interessar pela rotina do filho e criar um espaço onde o filho tivesse liberdade para dividir suas angústias, né, com a família e etc e tal. Outro ponto aqui para eles debaterem mais ainda é que parece um consenso entre os especialistas que não é qualquer criança que vai responder a esse chamado do jogo, né? São crianças que têm uma tendência, elas têm uma vulnerabilidade que o jogo acaba se aproveitando, né? Outra coisa que eu queria aqui colocar para eles o pai precisa, né, estar na rede social, e já que a série é um fenômeno, seria muito bom que os pais assistissem a série 13 Reasons Why, né? Por motivação educacional. Se pudesse assistir com um filho, melhor ainda. Se pudesse assistir com um filho e debater com um filho, melhor ainda. Então, por obrigação pedagógica, educacional, todos aqui presentes assistiram ou com certeza vão assistir a série. A priori, não seria uma série que me chamaria a atenção, mas, como eu disse, por motivação educacional e pedagógica, eu preciso assistir, e esse deveria ser o raciocínio dos pais e mães. O que vocês acham disso? Eu mandei uma bomba de temas para vocês aí. Ainda bem que vocês anotaram. Só subindo aí um pouquinho, né? Lembrando aí dessa idade, isso é bom pensar nessa idade, principalmente entre 12 e 14. Eu acho que eu até estenderia um pouco aí essa faixa etária, que é o momento que os adolescentes as crianças estão virando adolescentes, aí estão tendo grandes mudanças no seu corpo e na forma de ser, de pensar, e isso traz consigo muitas pressões, né, de ser aceito, de precisar fazer parte de um grupo, e eu acho que não é coincidência ser nessa faixa etária aí. Eu acho que isso acaba por trazer muito sofrimento para os adolescentes, para crianças e adolescentes, né? E aí eu acho que outro ponto que você tinha entrado a vencer. Deixa eu só interromper de novo, já que o Jason está anotando aí no papel. Jason sabe decorado com certeza, Cleandro também. Daqui a pouco, onde denunciar? Tem muita gente perguntando isso daí. Telefone, como ajudar, né? Existe site, existe telefone gratuito. Bota também a listinha de vocês daqui a pouquinho, mas pode continuar, Cleandro. E aí a gente entrou na necessidade, você falou aí, da necessidade dos pais fazerem parte das redes sociais do filho, mas que, como aí você disse, né, isso é importante de ser construído com o filho, né, até onde eu posso, dos pais fazerem
com que o filho possa ter a liberdade de chegar até eles e de mostrar o que é que tem feito nas redes sociais e o que é que tem acontecido, o que é que tem incomodado eles. E não isso ser uma coisa obrigada, o pai tá aquele pai que comenta tudo, que quer ver tudo e tal. Às vezes eu acho que isso, quando é uma ordem ao filho, o filho acaba muitas vezes por bloquear exatamente por conta disso. Se você constrói essa possibilidade com o filho, ele provavelmente vai se sentir bem em ir até você. E outra coisa, existem famílias e famílias. Porque assim, claro, a gente está tentando fazer um apanhado geral, dando um panorama nisso aqui, mas existem famílias, por exemplo, existem relações de pais com filhos que são tão estreitas, são tão amigáveis, sem deixarem de ser pais e filhos, porque isso é uma coisa bem complicada, você se tornar amigo do seu filho. Muita gente condena isso, porque você acaba misturando as coisas e não vê a ligação entre, sei lá, a autoridade, o que for. Podendo misturar, né? Podendo, né? Não obrigatoriamente, né? Existe, quando você falou sobre essa questão de não necessariamente se intrometer demais e tudo mais, existem famílias que trabalham justamente o contrário. Eles se dão muito bem com isso, porque já é uma questão de criação, né? Os pais sempre foram muito abertos a esses filhos, os filhos sempre tiveram muito contato com os pais, falam muita coisa com o pai, vê inclusive na mãe e no pai os seus melhores amigos para confessar alguma coisa. Então, claro, cada um sabe o nível que você tem com seus filhos. Agora, você tem um filho que está realmente distante, você não tem essa intimidade toda. A questão que eu estava até falando com o pessoal aqui em off até que ponto você conhece seu filho? A pergunta geralmente é essa: até que ponto eu conheço meu filho a ponto de saber que ele vai ou não vai participar de uma coisa dessa? Ou que ele pode ou não pode? O que ele está sofrendo diariamente ou o que ele não está sofrendo? Esse é um grande problema. Lembrando que essa questão do bullying, por exemplo, não existe somente aquele que sofre e aquele que promove. Tem um outro aparato aí bem problemático. Eu até falei com meus alunos, a gente discutiu bastante isso aí, que é o espectador. Sabe? O espectador, muitas vezes, existem dois tipos de espectadores. O espectador simplesmente é aquele que olha aquela situação, mas não se mete, muitas vezes até com medo de sofrer o bullying e tudo mais. E tem aquele espectador que joga, que faz que participa do jogo, que participa de todo faz uma divulgação de tudo aquilo ali. Então, assim, você tem eu sei que a questão que a gente está falando aqui do suicídio e tudo mais não requer somente ao bullying. A obra, a série, Os 13 Porquês, que eu não vou me atrever a falar inglês tão bem quanto o Carlos André, então eu vou ficar no português. Fiquei um mês treinando. Os 13 Porquês retrata bem essa questão do bullying. Ela começa sofrendo bullying por questões de uma foto e tudo mais, sem contar spoiler aqui, sem mais spoilers. Mas a partir do bullying é que todo esse sofrimento dela começa a ocorrer, certo? Então essa questão dos pais, eu acho que a ideia parte principalmente disso: até que ponto eu conheço meu filho? E aí, sem dúvida nenhuma, você participar de uma rede social, tendo seu filho lá nessa rede, vendo o que acontece e tudo mais, é uma forma de aproximação. Como você falou aí da série, né? A série não remete só ao bullying, mas eu acho que remete à dinâmica do bullying, né? Existe os agressores, e na série existem agressores, existem quem é agredido e todos os espectadores. O bullying tem esses três agentes, né? A dinâmica do bullying são esses três agentes, e para que o bullying aconteça é necessário essas três figuras. E assim, é bom saber que essa dinâmica é essa dinâmica que é o problema. Não importa como isso surja, a dinâmica o agressor ter que agredir para mostrar é que é o problema. Na série acontecem algumas coisas que
que para a menina é isso que ela sente. Ela se sente o tempo todo agredida para os outros. Alguém agride ela aos olhos da sociedade e é isso que vai causando esse sofrimento tão grande nela. E assim, por mais ela começa a ver, inclusive, que alguém está promovendo esse bullying nela em pessoas que não estão. Né? Ela começa a ver qualquer pessoa, para ela acha que sabe da história e que está malhando dela, está rindo dela. Esse é o papel do observador. O observador é quem vai estar julgando. Os observadores estão o tempo todo julgando aquele, ou na verdade é a fantasia que o agredido tem, que os observadores estão me julgando pela história que foi contada por quem me agrediu. Né? Eu realmente assisti a essa série com o filho e mesmo que, sei lá, por algum motivo você não vai assistir com o filho, mas você mesmo, o pai, por exemplo, assista, mesmo que seja sozinho, para ter uma noção do que é isso. Porque o seu filho pode estar passando por aquilo ali e você não sabe. Não tem como saber se você não tem... A gente não tem como monitorar os nossos filhos 24 horas. Você não sabe o que está acontecendo. Então, assistir a uma série dessa, assistir a série Black Mirror, que traz outros temas altamente perturbadores e ao mesmo tempo corriqueiros, eu acho que é uma forma de você começar a pensar o que pode estar acontecendo com o seu filho. Seria um dever de casa mínimo, digamos assim, né? Para ser um pai ou mãe desde sempre, você precisa ter um arcabouço de habilidades e competências, né? E o uso da rede social, saber manusear, saber o que é o tema do momento, o que eles estão assistindo, faz parte dessa criação de habilidades e competências que todos vocês têm que ter, né? E nós também. Tem muitos pais aqui comentando, comentários interessantes. A Flávia Pan, inclusive, elogiando que na unidade de Ponta Negra praticamente 100% dos professores abordaram já o tema em sala de aula. O Jason, por acaso, não foi escolhido à toa, é um professor que debateu muito isso excessivamente, inclusive antes da série ser lançada. Quando a série foi lançada, existia um fenômeno na nossa escola um pouco diferente, porque todo mundo achava que o Jason era o criador da série, porque ele, por acaso, tinha antecipado os fatos da série uma semana antes do lançamento da série em suas aulas de linguagem e redação. Então isso é bastante interessante, né? Um outro caso que eu acho muito legal da nossa escola, o professor Jusileno, professor de matemática. Matemática talvez seja a matéria mais distante, né? Ou menos óbvia para você conseguir fazer um link desse no meio de uma aula, mas ele conseguiu e foi muito bem sucedido. Então existe toda como a própria Flávia falou, e a Liana, que é uma outra mãe bem famosa na nossa escola, também comentou, existe toda a nossa escola, é uma escola jovem, consequentemente muito bem antenada com o que acontece no mundo afora, e a gente procurou rapidamente trazer esse tema para a escola e agora compartilhar com vocês aí em qualquer lugar do Brasil. Eu queria passar algumas perguntas para vocês, certo? De internautas. Vamos lá, Felipe Silva. Essa pergunta dele é um dos pontos aí mais debatidos na internet, complexo. Vou jogar a bomba para vocês aí. Felipe Silva, vocês não acham que a inclusão dos filhos nesse jogo está intimamente ligada à ausência dos pais em todos os aspectos? Então, pergunta número 1. Lari dos Santos, como abordar esse assunto com uma criança que está sofrendo bullying, está jogando o jogo de uma forma que ela não se sinta intimidada, ou seja, de uma forma que não dê efeito colateral? Pergunta bastante interessante da Lari dos Santos. Não, vou depender de você, vou mandar só essas duas aí, que você já tem bastante coisa para falar. Vamos lá, galera, fica à vontade. Quanto à questão da ausência dos pais, a outra que é mais complicada, a outra pergunta, eu vou deixar para complicar. Mas quanto à questão da ausência dos pais, isso aí é um dos motivos. Nós vivemos
não é nem que, citando aqui Bauman, todas as relações são líquidas, são relações efêmeras, então tudo é muito rápido. Então, a questão da ausência dos pais, ela seria um deles. Agora, você atribuir uma situação complexa dessa a um elemento só é muito complicado. Até para ter uma ideia, não é a primeira vez que acontecem ondas de eventos como esse, de suicídio e tudo mais. Não é a primeira vez na história. Você tem relatos históricos há muito tempo. Eu acho que o mais conhecido que ficou foi o caso Werder, né, que foi um livro lançado por Goethe no século XVIII, que aqui em português ficou o título como Os Sofrimentos do Jovem Werder, e que vai retratar a história de Werder sobre seu amor por Charlotte, só que Charlotte era uma mulher casada. E aí, nessa história aí, por meio de cartas e tudo mais, no final ele acaba cometendo, é spoiler mesmo, viu, pessoal, que eu estou falando, mas no final ele acaba cometendo suicídio. E esse livro produziu uma onda de suicídio naquela época, a ponto de ele ser proibido e ser evitado. Então, assim, não é a primeira vez, não vai acontecer, não vai ser a última, infelizmente. Existem vários outros casos que a gente não tem conhecimento. Existe muito antes da internet, inclusive. Muito antes da internet. Você teve um caso recentemente, agora, que aconteceu lá numa cidadezinha na Inglaterra, a Bridge End, e que até hoje ninguém sabe por que vários jovens começaram a promover o suicídio. Alguns até falando de uma teoria sobre a questão de ser contagioso. O fato de você ver alguém produzindo isso aí e acabar acontecendo esses suicídios em série e tudo mais. Aconteceu recentemente no Piauí, aconteceu numa cidadezinha do Piauí, também isso aí. Então, assim, não é a primeira vez. Na preparação aqui do nosso debate, Jason, a gente teve que ler bastante, né, várias matérias, etc e tal, e numa delas a pessoa fazia um paralelo com roleta russa que aconteceu há long time ago em alguns países, do pessoal, um grupo de jovens amigos pegava a arma, botava uma bala, rodava, dou um tiro, não morri. Ou seja, o cara está querendo ali demonstrar coragem no grupo, ser aceito pelo grupo, se eu não brinco eu sou excluído, né? Aí eu me lembrei que na minha época tinha a roleta russa, não com arma, mas a galera começando a dirigir, você tinha que passar por uma rua em alta velocidade, razoavelmente movimentada, sem acontecer nada, ou seja, mas poderia acontecer. Então eu conheci vários meninos, né, amigos meus da época, que fizeram isso. Por acaso nenhum deles, nessa de atravessar o cruzamento em altíssima velocidade, foi acertado. Agora, perceba uma coisa sem noção, aonde você coloca a sua vida em risco para mostrar confiança, autoridade, ser aceito. Recentemente eu tive uma conversa com alguns alunos lá da escola, e com relação a álcool, né? Numa certa idade, muita gente do meu grupo, eu morava no Rio, já bebia, e o pessoal queria me pressionar a beber como eles, etc e tal. E eu tinha uma filosofia na época, mesmo sendo boy, eu dava uma resposta para eles que, em geral, não me gerava grande perturbação, grande insistência deles depois. Eu falei, olha, colocar o que tem aqui dentro deu tanto trabalho que eu particularmente não quero arriscar bebendo numa idade que, com base no que eu estudei, parece fazer mal para a mente humana. Então, e eu consegui ser amigo de todos eles e me relacionar bem com todos sem maiores problemas, apesar da maioria ter entrado nessa onda e muitos outros não. Então, o Jason disse uma frase aqui no in-off, antes do debate começar, que a internet, ela simplesmente dá lenha, né? ela coloca mais energia no processo, mas o processo talvez desde sempre existiu, né? Só fazendo um paralelo com essa obra velha, tem uma coisa que a gente pode relacionar. Isso não quer dizer que necessariamente é a única causa e tudo mais, como a pergunta foi feita aí sobre a questão da ausência dos pais e tudo mais. Mas o romantismo,
essa obra de Werther, essa obra de Goethe, chamada Werther, foi feita ali no pré-romantismo, entrando no romantismo. Essa obra pré-romântica e o romantismo em si, ela tem como característica, uma característica máxima, uma das características, principalmente a segunda geração aqui no Brasil, que é do egocentrismo, e é uma geração totalmente perdida. Só fazendo um paralelo rápido com isso. Só para que vocês entendam, a primeira geração romântica era uma geração nacionalista muito perto da independência do Brasil. Aqui foi em 1836, a independência em 1822. Então ele está muito perto, ele tinha esse ideal. A terceira geração foi uma geração já perto, já lutando contra a escravidão, já uma geração lutando por algo social. Essa segunda geração do romantismo era uma geração totalmente vazia. Ela não tinha por que lutar. Nem era uma geração próxima da independência, nem era uma geração madura como foi a terceira geração. Dá para se fazer bem esse paralelo, e aí a questão de Werther, nessa era do romantismo, claro, foi feito um pouco antes na Europa e tudo mais, mas essa geração romântica, uma geração altamente perturbada, querendo, com anseio de ter algum objetivo, é mais ou menos o que nós temos hoje, uma geração vazia. Uma geração que você não tem, parafraseando a era do vazio, né, que não é necessariamente sobre isso, mas é uma geração que muitas vezes não tem a que se apegar. Aí você vê, reflexo disso, a geração neném, né, que é aquela geração que nem estuda nem trabalha, você não tem um objetivo para isso aí. Você tem um reflexo de uma sociedade que não dá aparato para essa criança, para esse adolescente se desenvolver e dizer, olha, legal, eu estou vivendo com um propósito. Então isso é complicado também, não é somente a questão dos pais. Você tem toda uma sociedade que promove isso também. Posso passar para outra pergunta? Eu não lembro quem foi que perguntou, mas seria algo sobre como abordar o tema. E aí eu vou fazer um link também sobre o que você trouxe aí do suicídio. Ver o suicídio acaba por ser um incentivo, e eu não concordo muito com esse lado, mas existe também um lado positivo em você escutar histórias sobre suicídio. O que tem acontecido hoje com essa série é que ela trouxe à tona esse tema que precisa ser discutido, e que a gente vê o quão importante conversar sobre isso para diminuir esses números, né? O suicídio hoje para os jovens é uma das maiores, se eu não me engano, é a segunda maior causa de morte, né? Acho que a gente tem esse dado, daqui a pouco a gente pega aí. E essa série, tanto a série quanto outros exemplos, né, na verdade, isso pode ser uma forma de você chegar até seu filho, né? Usar das mídias e das redes sociais para você entrar nisso. Se a gente está vendo agora essa repercussão com a série, com o jogo também, por que não chegar neles falando sobre isso, né? A gente vê que Hannah na série, ela tenta o tempo todo pedir ajudas. São 13 figuras aí que poderiam ter ajudado ela, e aos olhos dela não ajudou o suficiente. E antes mesmo, eu acredito que na maior parte das vezes, antes da criança cometer o suicídio, ela pede ajuda de muitas formas, e às vezes é só uma coisa simples que pode ajudar, né? Hannah não teve espaço para pedir ajuda aos pais, ela não se sentiu confortável para pedir ajuda aos pais. Na última fita dela, a última fita ela denomina de o último pedido, não lembro, mas é algo assim, né? E assim, eu acho que a gente abrindo a possibilidade de conversar sobre o que é que tem incomodado a criança, é a melhor forma de lidar com esse tema, né? Abordar a partir do dia a dia da criança mesmo, fazendo com que a criança se sinta confortável para chegar até o pai, até o irmão, ou a qualquer pessoa que se engaje nele. Tem uma crítica que fazem a série, principalmente o último episódio. A não necessidade de ter realmente mostrado o suicídio, né? Que é uma coisa que muita gente combate, por exemplo, na mídia. É uma questão de uma ética própria, de que não se mostram
casos de suicídio, né? Não se mostram esses casos justamente para tentar não incentivar. Então, assim, muita gente critica nessa série, não é o fato da série em si, porque é uma série que trouxe realmente uma discussão boa, tanto é que a gente está aqui por causa dela e por causa desse outro jogo, e por causa desse jogo, mas e sim pelo fato dela ter mostrado de forma, para muitos, de forma irresponsável, essa cena. Poderia não ter mostrado, é um posicionamento sobre isso aí. E tem uma coisa, pessoal, só para fechar esse ponto. Eu conheço muitos pais que ficam, isso aí eu já ouvi muito mesmo, que tem uma certa resistência à internet, tem uma certa resistência à cibercultura, como ficou o nome, cibercultura em português, é um nome feio, cybercultura é mais bonito, né? Mas em português ficou cibercultura. Tem uma resistência, e assim, Pierre Levy, que é um autor que trabalha bem com isso aí, sobre a questão da cibercultura, ele fala uma coisa bem simples: não há volta. Nós estamos inseridos num mundo em que não tem como voltar. Então, você ser resistente a isso é dar margem de distanciamento para o seu filho também. Porque vai ser um meio em que seu filho, como eu falei sobre Prince, que ele é um cara, o seu filho é nativo digital, e se você não tentar se inserir, entrar como um imigrante digital aí, isso vai ser mais complicado. Então não há volta. Então a questão é entrar mesmo e tentar lidar com isso. Só para finalizar esse ponto assim de maneira bem didática, tá certo? Tem muitas perguntas com relação a isso. No início do vídeo eu falei uma coisa que é um consenso aqui entre todo mundo. Nesse caso, nesse fenômeno mundial, não é ou A, ou B, ou C, ou D. Há pessoas envolvidas no jogo da baleia azul, por exemplo, porque elas são depressivas, e a depressão hoje em dia já ficou claro isso para a maioria das pessoas do mundo, ela é uma doença e ela precisa de um tratamento específico, tá? Não adianta você chegar para o depressivo e falar assim, vai à televisão, vai para uma festinha, por que você não vai no shopping? Ou seja, existe um tratamento específico para tratar esse problema, tá? Não é falta de palmada, não é falta de grito e etc, como existem vários comentários na internet aí, em sites completamente absurdos, tá? Esse é um ponto. Então, quando o problema é fisiológico, quando é uma doença, existe um profissional que estudou, preparado para entrar em ação e resolver esse problema. Então seria o caso do pai perceber, tá certo? E levar ao profissional competente, psiquiatra, psicólogo, e se for o caso, a pessoa será medicada e terá uma vida normal com os avanços da medicina e da tecnologia. É possível dar uma vida 100% normal a esse tipo de pessoa. É um tipo de situação. Situação 2, que a gente já tratou aqui hoje, essa geração, existe uma geração de pais que acham que dizer um não para um filho é um problema gigantesco, acham que a superproteção é benefício, então o filho ele não criou um arcabouço para lidar com situações complexas ao longo da vida que todo mundo passou. Eu não sei aqui Cleanto e Jason, mas se eu tivesse que apostar R$50, eu apostaria que principalmente na adolescência deles, assim como eu, nós tivemos momentos de extrema tristeza, às vezes por motivo nenhum, certo? É o corpo humano passando por um momento complicado, é hormonal e etc e tal, e você não quer acordar, você não quer sair da sua cama, você sofre por besteiras gigantescas, isso faz parte da vida, tá? E eu acredito, tá certo? Vou escutar a opinião dos colegas daqui a pouquinho, que a minha geração, a geração de Jason, Cleanto é de outra geração, né? Ela sofreu uma preparação melhor, inclusive dentro de casa, para lidar com esse tipo de problema. Então, esse é outro caso, tá? E a gente poderia levantar aqui outros milhares de casos, tá certo? Então, quando é um problema simples, natural, realmente, para mim, inclusive, foi bastante útil
estudar me ajudou bastante, ir para a igreja ajudou bastante. Agora, há detalhes que você não consegue nesse nível tão simplista resolver, e as pessoas precisam entender isso, tá? Concordam? Sim, tem uma coisa que justamente, acho que parte justamente do fato de não entenderem isso e de achar, por exemplo, que é frescura, né, que é uma besteira. Ah, menino, levanta isso, aí tanta gente com um problema pior que você e você está aí. Isso aí é muito comum. Acho que todo pai da minha geração, por exemplo, todo pai chegou para o menino, para o seu filho e disse, por exemplo, por que você está chateado? Por que você está com problema? Você não tem problema, você tem que pagar a conta, sabe? São problemas diferentes. Então, mas eu acho que é justamente reflexo dessa falta de sensibilidade com isso, é que a gente vê na internet, o que eu já vi nesses últimos dias, de memes, de brincadeiras sobre isso em nada ajuda, pessoal. Em nada ajuda. Uma pessoa, tem algumas pessoas dizendo, por exemplo, que a questão da baleia azul e tudo mais nunca existiu. Beleza, mesmo que nunca tenha existido a origem disso, mas muita gente está se utilizando desse boato, se for, para fazer disso a sua vontade. Então, se você tem um menino que está sofrendo com isso, que está participando e que acaba participando de um jogo desse e tudo mais, e você vai fazer brincadeira, você vai fazer um meme disso aí, você se torna um espectador, pessoal, do mesmo jeito que um espectador de alguém que faz um bullying físico. Porque você está passando um meme, você está fazendo. Quantas vezes eu vi nessa semana, jogo da baleia azul, brincadeira. Baleia azul boa, realmente é isso aqui, que acontece com isso aqui. Aí falando da família, falando da esposa, falando do esposo, não sei, vários pontos que aconteceram. Eu acho que isso aí não ajuda ninguém. Agora, é coisa bem. O Brasil acontece muito isso, né? For acontecer a Terceira Guerra Mundial, no outro dia tem meme para isso, porque é bem complicado. Mas só ver, isso aí não ajuda. Quem está sofrendo com isso, se ele for ver isso aí, piora. Porque o que ele vai pensar? Estão caçoando da minha dor. E a minha dor só eu tenho. Tem uma frase de Hannah Green, eu falei para minha turma, para as turmas do Enem de Medicina. Tem uma frase de Hannah Green, que ela vai falar de um livro, ela fez um livro sobre uma menina que é esquizofrênica, e o nome do livro é Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. É sensacional, foi um dos livros que mais me marcou, sem dúvida nenhuma. E tem uma frase que essa menina que é esquizofrênica, ela está sofrendo bullying de outra menina que está no hospício, e ela chega para essa outra menina e diz, olha, Helene, não há nada que você possa fazer contra mim que minha própria mente já não tenha feito de uma forma bem mais eficaz e poderosa. Ninguém sabe o que passa na mente do outro, pessoal. É besteira para você, se você estivesse naquela situação, você passaria por aquilo ali tranquilamente, ótimo, mas não é você. Então tem que pensar nisso, tem que pensar no outro. O outro, a mente do outro, você pode fazer um estardalhaço danado por causa de uma besteira. Para você, para o outro. Vocês passaram os contatos aí? Não, o CVV, né? O CVV, o Centro de Valorização da Vida, é sem dúvida nenhuma hoje um grande ponto para se ter. Você pode acessar na internet o CVV, o telefone é 144, né? Se não me engano, 144. Mas tem uma ferramenta, um dia desse eu compartilhei lá na minha página no Face. Tem uma ferramenta, pessoal, que pouca gente sabe. O próprio Facebook, ele tem uma ferramenta sobre bullying e sobre suicídio, para prevenção de bullying e suicídio. É muito legal essa ferramenta. Essa ferramenta para a prevenção de suicídio é muito interessante. Se você estiver vendo uma postagem de alguém, por exemplo, e que essa pessoa é uma postagem que pode suscitar essa questão do suicídio, você ficou preocupado com aquilo ali, tem no Facebook, na parte de denunciar, e tem essa parte aí dizendo que é sobre uma postagem que remete à morte, remete à dor e tudo mais. Que o Facebook, na hora, ele entra em contato com essa pessoa por meio de mensagem, dizendo que um amigo seu, não diz quem é, dizendo que um amigo seu está preocupado com certa postagem e tudo mais. E se você não quer falar com alguém, e ele dá links lá para você falar com o CVV direto,
se você quer falar com um amigo seu, o que for. Bem interessante. É mínimo, mas o que o CVV fala bastante. Eles falam o seguinte: às vezes é 1 segundo só que essa pessoa precisa para conversar, que ela já dissipa a ideia do suicídio. Então é esse momento aí que pode fazê-lo ajudar. O CVV, sem dúvida, é o grande ponto. O que eu acho que muitas vezes os suicidas procuram antes de cometer o ato, né, é alguém que entenda o sofrimento deles. O que repercutiu muito aí da série foram pessoas julgando que não, 13 motivos não faz ninguém se matar, ou não, os 13 motivos não foram o suficiente e tal. E aí eu fico pensando muito, né, quem é que pode dizer o que é possível para a minha vida valer ainda, né? E o que vê é que a pessoa está precisando de ser aceita, está precisando que alguém entenda o sofrimento e que ajude ele, e esse é o nosso trabalho dos pais, dos educadores, né? De se colocar como disponível para, junto com aquela pessoa que sofre, com aquela criança que está sofrendo, encontrar uma saída para isso, um destino que não seja tão ruim quanto o suicídio, e que existe essa possibilidade. Todos vocês que estão assistindo com certeza estão colaborando, né? Entendendo melhor o problema, colaborando com a solução dele, inclusive. Então a gente pede para que vocês compartilhem, tá certo? Todo mundo que está assistindo aí, eu tenho certeza, valoriza muito a vida. Vou pedir para todo mundo agora botar um coraçãozinho aí no comentário, tá certo? E passando os dados que o Cleandro pediu há pouco tempo, o Brasil é o 8º país do mundo onde mais se comete suicídio, tá? E cresceu 30% nos últimos anos. Outro dado interessante, triste, né? O suicídio mata mais que o HIV entre os jovens do mundo. De 15 a 29 anos. E passando mais uma para eles aí, muitos adolescentes que entraram no jogo disseram que a grande dificuldade deles foi lidar com a chantagem do curador ou mentor, tá? Os especialistas, os policiais, os cyberpoliciais, tá? Eles dizem que esse tipo de chantagem que o curador faz, de colocar a família em risco e etc e tal, não passa de blefe, e eles comparam muito com aquele tipo de ligação que eu inclusive já recebi, tá? Eu sequestrei alguém da sua família, por exemplo. Há alguns anos eu recebi uma ligação: sequestrei sua filha. E eu não tenho e também não tinha uma filha na época. Claro que o adulto tem uma capacidade maior de lidar com uma situação como essa, tá? No meu caso, inclusive, foi bem fácil, né? Porque se eu não tinha uma filha, ou seja, a preocupação era zero. Eu sabia que era um blefe, era um trote ou algo do tipo. Mas todo mundo aqui sabe que muitos adultos já caíram nesse tipo de blefe, nesse tipo de crime virtual, telefônico, sei lá. Com certeza alguém com 14 anos, 12 tem um pouco mais de dificuldade, né? Tem menos experiência de vida, mas os policiais garantem que não passa de blefe. O que vocês têm a dizer, galera? Eu vi uma postagem hoje bem interessante. Um mentor mandou uma mensagem para uma pessoa com a questão da baleia, diz: olha, você está no jogo, você vai ter que fazer isso agora. E o cara, brincando, ele postou lá, digitou lá brincando, disse: eu vou fazer nada, vou brincar, não quero participar disso aí não. Aí o mentor chegou: não vai, então alguma coisa vai acontecer com sua família. Ele botou o nome de alguém da família dele. Só que o problema, esse cara que estava sofrendo, né, sem ser o mentor, ele tinha um conhecimento de informática. Na hora, ele disse como é que é, pegou o IP, pegou o nome, conseguiu pegar o nome dela, dessa menina, disse: seu nome é tal, né? Na verdade, sou eu que vou fazer isso com você agora. Sabe? Virou o jogo. Então, para ver como é blefe. Muitas vezes é blefe, muitas vezes não. O problema é exatamente o que Carlos André falou. Para um menino, para a gente, para os adultos, isso é fácil. Você consegue perceber fácil. Qualquer um consegue entrar na internet. Vou falar para alguém que eu não conheço. Eu entro no Face dele, entro no perfil dele, vejo lá quais são as relações que ele tem, qual é a família que ele tem, quem é tal, quem é tal. Isso é muito fácil, qualquer um faz isso.
Agora, para você impressionar um menino de 12, 14 anos, isso é bem mais fácil. Então, eu acho que está exatamente nesse ponto. Jason, eu gostei muito dessa sua colocação. Eu me lembro muito de um caso. Quando eu era pequeno, criança, minha mãe batia 1 milhão de vezes na tecla. Não aceite bala de estranho. Tinha essa preocupação na época do estranho que oferecia uma bala, a bala com um remédio, a criança dormia, ele raptava a criança. Então, eu recebi um treinamento aí ao longo da infância, fora do normal, não aceite bala. Nunca nenhum estranho vai me dar a bala, no final das contas, mas eu acredito que eu estava muito bem treinado aí pela minha mãe, principalmente nesse ponto. E o Jason me levantou um fato aqui, fundamental, observar o seu filho na rede social, tá na rede social do seu filho. E um detalhe importantíssimo é conversar sobre o seu filho, o que postar em rede social. Você começa a dar muito detalhe da sua vida em rede social, quem é seu irmão, quem é seu pai, nome, o que você faz. Isso facilita ao criminoso saber o detalhe que pode gerar a dúvida e gerar o problema. Então, esse detalhe que Jason levantou agora, bem específico, ele é fundamental para que as famílias conversem com seus respectivos filhos. Isso, tá? É importante que os pais passem essas mensagens aí aos filhos, né? De o que não é interessante colocar de informações aí no Facebook, nas redes sociais, ter cuidado para não se expor demais e para quem está dentro de alguma coisa assim, é bom saber também que é possível você ter ajuda, por mais que essa violência virtual aí, o agressor esteja protegido, aparente estar protegido, ele não está, ele deixa rastros e a polícia está aí para ajudar, e sempre que for necessário, a polícia vai ajudar e pode ajudar. Só incrementando aqui os dados que o André colocou, o Brasil é o oitavo país com mais suicídios, como ele falou. No Brasil, especificamente no Brasil, no mundo, nós temos acidente de trânsito, acidentes, e o suicídio como segundo maior causa de mortes evitáveis entre jovens de 14 a 29 anos. No Brasil, ele é o terceiro, certo? Ele perde, por exemplo, para a questão do HIV, da DST. Então, ele perde para isso aí. Mas, veja, é um caso estrondoso. Você ter no mundo o segundo maior caso e no Brasil o terceiro maior caso de mortes entre jovens, isso é absurdo. Para vocês terem ideia, a cada 40 segundos acontece um suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos acontece um suicídio. Esses dados não são mostrados, não são revelados exatamente por tudo aquilo, a questão de não suscitar e tudo mais, mas são dados tão alarmantes, tão desesperadores, que chegam a ser inacreditáveis. Né? Você tem um suicídio a cada 40 segundos, todo minuto tem um suicídio, no Brasil a cada 45 minutos. Você tem a segunda maior causa de mortes entre jovens no mundo, seu suicídio. É desesperador, no mínimo desesperador. Nós temos muitos educadores a acompanhar aqui o bate-papo, e um caso bastante interessante da nossa escola aconteceu com o professor Daniel de redação. A série, ela tem um tipo específico de narrativa, né? E o professor, quando foi ensinar essa modalidade descritiva, ele então fez o link com a série, ou seja, ele trouxe a série para a técnica específica da matéria, ao mesmo tempo que ele pediu para que os alunos fizessem construções argumentativas sobre bullying, preconceito. Então, esse é um exemplo bem interessante, tá, da nossa escola, dentre vários outros que já foram feitos, tá, do professor Daniel, que surtiu um efeito bem legal, que vocês poderiam reproduzir. Tá? Não sei se alguém conhece, mas a Lari dos Santos falou sobre o filme Nerve, lançado no ano passado, que aborda o tema do jogo da baleia azul, tá? Pelo celular, e que vai acontecendo todo o desenrolar, né, nesse filme que vem acontecendo aí mundo afora, e ela dá essa dica. Muito obrigado, Lari. Eu realmente não conhecia o filme, não sei se eles conheciam, mas com certeza nós procuraremos
assisti-lo, não tenha dúvida disso. Quero passar mais um para vocês, que é o seguinte, tá? Existe, sem dúvida, a gente está tentando mostrar que é um fato sério, importantíssimo, mundial, tá certo? Não é brincadeira, não é, como disse, falta de surra, falta de grito, não é simples assim. Eu me preocupo muito quando alguém pega um problema complexo e tenta criar soluções muito simplistas. É complexo, tá? Mas existe uma histeria coletiva mundial, principalmente no Brasil, tá certo? E eu queria passar uma frase aqui, queria que eles comentassem, que é o seguinte: o pai, a mãe, eles são, ou deveriam ser, o cérebro máximo da família. Se você se torna histérico e você perde o controle, aí é o fim do mundo total. Você pode estar completamente destruído por dentro, preocupado, assustado, mas você, como líder, né, você tem que segurar a onda e tem que passar segurança para os seus filhos. Então, se todo mundo entra nessa histeria, e esse é o motivo pelo qual eu convidei essa galera aqui para abrir mão do domingo à noite com suas respectivas famílias para debater isso aqui abertamente no Facebook, é porque a gente precisa informar para acalmar, tá? É sério, é sério. Mas vocês observaram que ao longo do debate isso já existiu durante muitas gerações, mundo afora, muito antes da internet, e a gente precisa ter frieza para saber lidar. O que vocês acham desse comentário? Tem que ter uma cabeça pensante aí, no caso, uma questão é quem está de fora. Né? O pai, ele está ao mesmo tempo de fora e ao mesmo tempo está dentro. Ele está dentro por causa da relação que é com o seu filho. Eu sei que isso é devastador para qualquer pai, para qualquer mãe. Eu sei disso, eu sou pai, eu sei o quanto que qualquer febrezinha do filho, a gente já fica altamente aperreado e tudo mais, mas ao mesmo tempo não adianta, se você for se desesperar numa questão dessa, você vai entrar, não vai ajudar em nada. Mesmo caso, se um filho seu sofre um acidente, se você for somente se desesperar e não levar para o hospital, em nada aquilo vai adiantar, certo? Então é uma questão de realmente essa questão da frieza. É o fato de você não ter, você ter um momento de olhar e dizer: meu filho está precisando de ajuda, eu preciso ajudá-lo. Seja, inclusive, a questão de ajuda profissional mesmo. Aí, é claro que tudo isso parte de, primeiramente, uma conversa, não é imposição. Você chegar, aí, o Cleandro pode falar melhor sobre isso, mas você chegar para um menino que está sofrendo com isso aí, e impor que ele tem que ir para um psiquiatra, para um psicólogo e tudo mais, isso talvez seja pior. Eu acho que tudo parte exatamente da conversa. E aí essa frieza do pai, no sentido de eu preciso ajudar meu filho, eu não posso entrar na histeria, acho que começa com a conversa. É necessário estar tranquilo até para você ser disponível para ajudar, né? O pai que está preocupado precisa estar aberto a enfrentar esse problema com o filho, né? E isso de impor ao filho ajuda é muito complicado, sempre, às vezes é muito difícil para a criança entender que está precisando de ajuda e que ajuda profissional é o melhor caminho, mas eu acredito que isso sendo trabalhado, isso sendo mostrado quais são os benefícios, a criança entende. É possível que a criança entenda. A escola, por exemplo, ela está aberta para isso. Ela deve estar aberta para isso. O Over, por exemplo, você tem profissionais lá voltados para isso, você tem a coordenação, você está passando por dificuldade, está percebendo algum problema com o seu filho e tudo mais, vá até a escola. Né? Se você não consegue lidar e tudo mais, ou se você quer um apoio maior, uma outra ajuda, a escola precisa também saber disso. Também tem muito disso. É claro que a gente cotidianamente está trabalhando com os filhos de vocês e tudo mais. Mas existem coisas que às vezes só a família sabe. E se ela não chega para a escola para mostrar isso aí, fica muito difícil de a gente perceber isso aí também. Então essa parceria
escola-família é fundamental. Então você está com alguma dificuldade e tudo mais, tem alguma coisa preocupando, você acha alguma mudança drástica em algum comportamento, está preocupado? Recorra à escola também, a escola sempre vai estar aberta, tem que estar aberta, o papel da escola é isso mesmo, e para tentar ajudar e a gente ver a melhor forma possível. A escola é um agente importante no combate ao suicídio, é tanto que a gente está aqui hoje exatamente trabalhando nisso, e é sempre importante a escola se colocar disponível para ajudar os alunos nesse aspecto também, não é só disciplinas, aí isso é importante também para o amadurecimento das crianças, e os professores já aqui do Overdose, a gente discute sempre. Ano passado a gente fez algumas intervenções inclusive sobre esse assunto de suicídio no pré do ano passado, e eu acho que é isso, eu acho que essa é uma forma de a gente estar lidando com o suicídio sempre existiu, crianças escolhem esse caminho aí já faz muito tempo, e é importante que a gente mostre para as crianças que existem outras formas, que é possível que a vida tome de volta os rumos que a gente quer. O último ponto da minha pauta, mas aí eu deixo vocês livres, tá certo? E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta interessante, eu passo para vocês. Mas o último ponto da minha pauta são os concorrentes do Baleia Azul, tá? Existe o Baleia Verde, iniciativa muito legal. São 35 tarefas que estimulam a autoconfiança e a autoestima dos jogadores, tá? Bem legal. Baleia Rosa já conta com 200 mil seguidores, conta com desafios como, por exemplo, olha só que coisa legal, né? Escreva na pele de alguém o quanto você a ama. Ao invés de você se cortar com uma gilete para desenhar uma baleia, você procura alguém e você escreve no braço dela o quanto você a ama. Poste uma foto usando a roupa que te faz se sentir bem, faça carinho em alguém. Eu tenho uma frase que é uma ideia que eu trago bastante da física, que é o seguinte: num grande problema você pode encontrar coisas maravilhosas num grande problema, tá? Talvez se não fosse Baleia Azul, 30 Reasons Why, etc., nós não estivéssemos aqui hoje conversando com vocês, não haveria tanta gente aí acompanhando a conversa num domingo à noite, ao invés de estar assistindo um bocado de besteira que com certeza tem na televisão. Com certeza essa conversa vai gerar conversas pais e filhos que talvez nunca tenham acontecido, né? Então existe um problema sério, seríssimo, mas Baleia Verde, Baleia Rosa, debates como esses, conversas num jantar comum da quinta-feira na sua casa, ao invés de um no celular, o outro assistir um jornal e etc e tal, são benefícios que o problema com certeza vai gerar, né? Então eu queria que vocês comentassem o que vocês acham do Baleia Verde e do Baleia Rosa, e a partir daí minha pauta está encerrada, fica na mão de vocês se quiserem falar, e acabando a gente encerra o nosso debate de hoje. Eu acho que são iniciativas muito bacanas, mas é necessário também a gente ver que existe o sofrimento e que a gente precisa estar trabalhando com isso, né? Aceitar que vão acontecer coisas frustrantes na vida e que é necessário superar isso. Procure ajuda se você achar que precisa. Acredite que você não precisa fazer parte daquele estereótipozinho de seguir aquele modelo. Aceite a si mesmo e é isso. Procure o seu caminho. Eu acho que também são iniciativas, toda iniciativa que sirva para tentar diminuir isso aí, e que, diferentemente dessas ondas que houve, por exemplo, a questão do Werder, que a gente falou aqui, o problema dessa situação agora é que não é meramente uma modinha. O jogo pode ser uma moda. O jogo provavelmente daqui a pouco vai acabar, e tomara que acabe logo. Mas a situação do jovem hoje é uma situação pós-moderna. Então não é de uma épocazinha, daqui a pouco vai acabar. Toda essa leva
de problemas, desse vazio, isso aí é uma leve. Então, eu acho toda iniciativa para tentar reduzir isso aí, eu acho interessante. Espero que a onda a questão, eu vi uma postagem recentemente que eu achei interessante. O problema não está no jogo, porque pode acabar o jogo baleia azul, mas vão surgir elefante azul, vai surgir girafa azul, golfinho vermelho, pode surgir outra coisa, porque o problema, a baleia azul não é a causa, a baleia azul é mera consequência de tudo isso que está acontecendo, de toda essa era em que nós estamos vivendo. O problema não é o jogo, é o que leva as crianças a se engajarem nesse jogo. Isso, exato. E, assim, como eu queria fechar essa parte, tem uma frase para pensar bem nisso aí, para quando se pensar em achar que o outro é besteira e tudo mais. Tem uma frase de Augusto Cury que ele fala que quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer acabar, não quer matar a vida, ela quer matar a dor que sente. É o escapismo que se tinha no romantismo. Você quer escapar daquela dor. E uma forma disso aí, a última forma que ele vai achar, é exatamente o suicídio. Isso aí, pessoal. Eu queria agradecer então a presença dessas duas figuras maravilhosas. Como eu digo sempre, eu tenho muito orgulho de vocês aí que nos acompanham via Facebook, etc., porque o nível do debate é altíssimo, né? Nós temos muitos pais, educadores, alunos que contribuíram, né? Uma educadora que contribuiu bastante aqui nos comentários foi a Lari dos Santos. Então, muito obrigado. Mais uma vez, já que é um debate sobre valorizar a vida, vou pedir para todo mundo botar um coraçãozinho aí, eu vou botar um coração também, aí caiu meu coração, botem um de vocês, né? A vida é muito bela e problemas todo mundo tem. É impossível se viver do início ao fim sem dias de alegrias alternados com dias de tristezas, e a gente tem que saber lidar com tudo isso daí. Eu, vocês, Cleanto, Jason, papais, mamães e etc. Faz parte da vida. É isso que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer. Tudo bem? Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Beijo no gordo e até a próxima.